Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir do dia de hoje, vou estar produzindo uma série de vídeos relacionado ao campo do conhecimento da neurociência. Vou começar esse primeiro vídeo falando a respeito do que são emoções. Então, muita gente imagina saber o que são emoções. Mas se eu perguntar para muita gente na rua o que são emoções, provavelmente vão me dar várias definições a respeito do que são as emoções. Mas hoje eu quero falar a respeito de emoções, não no sentido do senso comum, de que emoções é aquilo que eu sinto, emoções são sentimentos, emoções é quando eu beijei minha primeira namorada, emoções quando eu abraço meu filho. Eu quero saber o que acontece quando recebemos esses estímulos que nos afetam e que esses estímulos ele mexe com o nosso organismo. Então, sob o ponto de vista da neurociência, emoções são estados fisiológicos que ocorrem no organismo devido a um estímulo externo que nos afeta. Então, isso são emoções. As emoções elas não são um estado mental ou sentimento. Elas são estados fisiológicos. Muito bem. E como podemos dar um exemplo disso? Digamos que você esteja chegando do trabalho, da universidade, tarde à noite. E de repente se depara com dois caras em uma moto. E um deles anuncia, é um assalto. Nesse momento, a pupila dos seus olhos se dilatam. O seu coração ele pulsa fortemente, a mais de 100. O seu organismo para de funcionar, o seu intestino ele para. E em determinados casos ele despeja. Então, em muitas pessoas, as pessoas fazem xixi nas calças, ou urina, outras faz cocô nas calças. Então, as emoções, ela faz com que o intestino ele pare de funcionar. Por que isso acontece? Porque quando você se depara com essa situação de perigo, o cérebro ele emite substâncias químicas, né, para todo o corpo e fazendo com que essas funções que você estava sentindo normalmente, o batimento cardíaco normal, os seus olhos tranquilo, o seu intestino normal, ele é como se o cérebro dissesse para o organismo, para tudo, estamos em um momento de perigo, atenção. E aí, o seu organismo, o seu intestino ele para de funcionar porque o cérebro ele pega, emite essa ordem para o organismo, porque ele precisa do sangue que está no intestino, fazendo com que todo esse processo intestinal ocorra. Ele manda esse sangue justamente para os músculos. E a pupila dos olhos dilatam porque você precisa focar, você precisa direcionar, você precisa enxergar melhor aquilo que está acontecendo no momento. Então você precisa ficar centrado naquilo que é um perigo eminente à sua vida. Então, por isso que a pupila se dilata e você enxerga melhor o que está acontecendo. Agora, esse processo que acontece no nosso organismo, né, é o chamado luta ou fuga ou paralisação. Né? Na biologia é conhecido como luta ou fuga. Então, numa situação de perigo, ou você foge ou você corre. E em muitos casos você fica paralisado. Então, esse é um processo que acontece de uma forma
inconsciente, é um processo involuntário, ele é inconsciente, então ele não é consciente. Então ele é diferente daquilo que nós chamamos de sentimento. O sentimento é quando você percebe o que está acontecendo no seu organismo nesse instante. Então a percepção das emoções são sentimentos. Agora as emoções não são sentimentos. Elas são um estado fisiológico, como eu já disse. Ok, muito bem. E o que isso tem a ver? O que essas emoções têm a ver com o que está acontecendo no mundo atualmente? Com toda essa doença, esse Covid aí que está acontecendo em todo canto do mundo. Muito bem. As emoções, o que elas fazem? Elas criam, dependendo do seu grau de intensidade, é claro, elas criam circuitos neuronais, e esses circuitos neuronais, eles formam aquilo que nós chamamos de memória. Então, você vai guardar na memória todas essas emoções que você sentiu naquele instante. Então, aí é que está o perigo. Então, o perigo é como você vai lidar com essas situações que está acontecendo hoje em dia. Será que você está emocionalizando de uma forma tão intensa que possa criar memórias e que possa criar no futuro distúrbios psicológicos que possa te afetar de uma forma ou de outra? Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de informação para que não possamos intensificar essas informações como sendo como uma emoção forte, né? E que possa criar esses circuitos e formar essas memórias. Então, e como podemos fazer isso? Como podemos coordenar essas informações para que não se torne uma coisa forte no nosso organismo a ponto de fazer disso uma memória? A minha preocupação, principalmente, é com as crianças. Porque as crianças, elas estão em estado de formação neuronal muito forte, muito intensa. E a gente precisa passar essas informações de uma forma, para as crianças, de uma forma não tão assustadoras. E ao mesmo tempo, passar de uma forma que elas percebam que realmente o que está acontecendo é perigoso. Sair na rua é perigoso, pegar na mão do amiguinho dele é perigoso, abraçar o amiguinho é perigoso porque ele pode pegar esse vírus. Agora, o mais perigoso é tentar passar essas informações de uma forma assustadora para essas crianças, a ponto de essas crianças criar um mecanismo de defesa, né? Criar circuitos neuronais e formar essas memórias do que está acontecendo hoje em dia. Então, no futuro, as crianças podem pensar, olha, eu não vou chegar perto do meu amigo porque ele pode estar contaminado. Eu não vou abraçar mais ele, não vou pegar na mão. Não... Então, esse distanciamento do ser humano, ele poderá vir a acontecer se caso esse bombardeamento de informações chegue nas pessoas como estímulo que possa trazer digamos assim, emoções intensas. Então temos que ter muito cuidado na hora de propagar essas informações. Claro que temos que obedecer
as regras impostas, ou melhor, proposta pela junta médica, pela ciência médica. Temos que obedecer a determinados padrões, né, de comportamento que não estávamos acostumados a ter, né, que são esse confinamento. Então isso é o melhor remédio por enquanto. Mas temos que dizer isso para as crianças de uma forma que isso é um acontecimento passageiro e que a ciência está trabalhando para nos proporcionar um remédio que cure essas enfermidades. Então, não de uma forma assustadora. Então, aproveitando, no próximo vídeo vou estar falando sobre memórias. O que são essas memórias? Quais são os tipos de memórias? Então esse vai ser o nosso segundo vídeo falando sobre isso. Espero ter sido útil, né, com essas informações e que vocês possam comentar se gostaram ou não gostaram, de uma forma ou de outra, para que possamos aperfeiçoar o nosso entendimento a respeito do funcionamento do sistema nervoso, ou se quiser, ou melhor, do nosso cérebro, ou do nosso encéfalo, ou dos dois sistemas nervosos, central e periférico. Mas tudo isso nós vamos estar falando nos próximos vídeos. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.